pessoal? Então, a gente está chegando na reta final aí desse bimestre e eu separei para vocês 2 videozinhos. Vou fazer a revisão 1 e 2, essa é a segunda, tá bom? Vamos revisar, como a gente viu o advérbio, os determinantes do substantivo, hoje a gente vai revisar a acentuação dos hiatos e dos ditongos abertos, lembra? Então vamos lá. Lembrando, né, o que é hiato? Vamos relembrar. Aqui eu estou usando o mesmo slide que eu usei quando a gente teve aula sobre hiato, tá bom? Só para a gente poder relembrar, não esquecer mesmo da onde vem essa ideia de hiato. Na palavra, a gente tem consoantes e vogais, não é isso? Lembra que eu falei que em toda sílaba do português tem que ter pelo menos uma vogal? E aí, dependendo de quantas vogais eu tenha e de como ela esteja na sílaba, ela vai poder ser classificada como ditongo, tritongo ou hiato. Lembra disso? Então, quando eu tenho 2 consoantes na palavra exercendo um único som, eu tenho dígrafo. Né? Quando as consoantes estão juntas, mas cada uma tem o seu som, eu tenho encontro consonantal. Lembraram? Vamos lá, então. E aí, o que importa para a gente falar do ditongo? Por quê? É onde vai estar o hiato. O ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Aí, lembra que a gente pode ter o crescente ou o crescente? Que é quando eu tenho... O crescente é quando eu tenho uma semivogal e uma vogal, e o decrescente é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal. Por que isso? Quando eu tenho uma semivogal e uma vogal, que é o caso do ditongo crescente, eu tenho um som menor indo para um som maior, mais forte. E o ditongo decrescente, eu tenho um som mais forte indo para um som mais fraco. Tá bom? Só para a gente relembrar o que é cada palavrinha. Tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba, lembrando que a gente já sabe que, na verdade, é o encontro de 2 semivogais e de uma vogal. Ou seja, não tem uma ordem, né? Eu posso ter 2 semivogais e depois uma vogal, a vogal pode estar no meio de 2 semivogais, porém, eu vou ter 2 semivogais e uma vogal. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a vogal é aquela que tem um som mais forte? A, O, né? E o E é aquela que não tem obstrução quando o ar sai pela boca para produzir o som. Essas são as vogais. E elas só vão se comportar como semivogais dependendo do som que elas emitam, se for forte ou fraco, e se tiverem na presença de outra vogal, tá? Fora isso, o I e o U vão se comportar como semivogais, tá bom? Então vamos lá. O hiato, qual é a diferença do hiato para o ditongo? Porque no hiato eu também tenho 2 vogais. Mas o que acontece? Quando eu separo a sílaba, quando eu faço a separação silábica, uma vogal fica em cada sílaba. Isso é hiato, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui coelho. Coelho, tá vendo que eu tenho aqui o O e o E juntos? Só que quando separa, ó, como é que fica? Aqui, ó, o O e o E se separaram, tá vendo? Aqui também, ó, rainha, se separaram, tá vendo? Elas podem, a gente pode ter tanto o caso de uma vogal ficar sozinha na sílaba, como são o caso desses exemplos que eu botei aqui, como também de cada uma ficar numa sílaba diferente, mesmo que não fique sozinha. Entenderam? Aqui, ó, em coelho e em rainha, eu tenho o E e o I em sílabas sozinhos, eles estão sozinhos. Mas, por exemplo, em raiz aqui, ó, eu tenho o A numa sílaba e o I em outra. Eles não estão sozinhos numa sílaba, mas eles estão separados. Da mesma forma, eu tenho um hiato, tá bom? E aí, o que eu preciso falar com vocês sobre o hiato? Eu preciso falar da regrinha dele. Quando a gente tem as 2 vogais separadas na sílaba, eu tenho hiato. Só que eu tenho umas regrinhas para acentuar, né? O que acontece? Eu vou ter... O que a regrinha diz? Que a gente vai acentuar sempre o I e o U tônicos. O que é tônico? Quando eu tiver forte, com som forte. E eu vou acentuar sempre que for forte? Não. Sempre que eles forem fortes, sempre que eles forem tônicos, no hiato. Por exemplo, ó, aqui, ó, baú. Tá vendo? Ba-u. U é tônico? É. Vou acentuar? Vou. Por quê? Porque eu tenho um hiato. Tá vendo que o A e o U se separaram aqui? Itaú, a mesma coisa, ó. Saídas, a mesma coisa. O A separou do I, ó, tá vendo? E aí, não importa se o I ficou sozinho, o que importa é que o I e o U se separaram, e aí, se separaram da vogal, né? E aí formou um hiato, e por isso eles levam acento. Tá? Raízes, a mesma coisa, ó. O A separou do I, e aí eu acentuei, porque eles são tônicos e formaram um hiato, tá bom? Agora, professora, por que juiz, cair, não está acentuado se eles também se separaram na sílaba? Vamos ver por quê.
A gente só vai acentuar o I e o U tônicos quando eles estiverem sozinhos ou quando forem seguidos somente pela letra S. Se for seguido por alguma outra letra, a gente não vai acentuar. Por isso, ó, que em raízes é acentuado, porque o I está sozinho na sílaba, e em raiz não. Por quê? Não é raiz. Aqui não tem a ver com a forma de falar, porque eu sei que em outros lugares, por exemplo, se fala raiz. Aqui no Rio a gente fala raiz, né? Mas a questão não é essa, a questão é que é com Z. Se é com Z, não é S, eu não vou acentuar, entenderam? O I e o U no hiato sempre vão ser acentuados se estiverem sozinhos. Se eles não estiverem sozinhos, só vão ser acentuados se tiver seguido de S. Se não tiver seguido de S, não vai acentuar. Por isso, ó, que raiz, ruim, cair e juiz não tem acento. Por isso que raízes e juízes, por exemplo, tem acento. Mas aí a gente tem umas exceçãozinhas, claro, né? Estamos falando de português, sempre tem uma exceção. Se esse U ou se esse I tiverem seguidos, tiverem antes do NH, do dígrafo NH, a gente não vai acentuar, que é o caso de rainha. Porque, preste atenção, rainha, ó, eu tenho ditongo. O I está sozinho. Então, teoricamente, ele é para ter acentuado. Só que ele está seguido de NH, então eu não vou acentuar, tá bom? I e U aqui, ó, depois de ditongo. Qualquer um? Não, ditongo decrescente. Por isso que eu lembrei para vocês o que era ditongo crescente e decrescente, lembra? Então aqui, ó, por exemplo, feiura. Feiura. Eu tenho aqui, ó, um hiato, né? Porque por mais que aqui eu tenha um ditongo, o E e o I, eu também tenho um hiato por conta do I e do U, que se separaram. Além do mais, o U está sozinho aqui na sílaba. Ó. Por que não está com acento? Porque ele está precedido de um ditongo decrescente. Tá? E também quando eu tiver vogal repetida, que é o caso aqui, ó, de vem, vou, lem, perdoo, por exemplo. Repetiu vogal, formou hiato, porque aqui, ó, na separação, vem, vou, lem, perdoo, o que acontece? Eu tenho hiato porque as vogais se separaram, né? São as mesmas, são vogais duplas, são iguais. Então, também não vou acentuar. Tudo bem, gente? Deu para entender? Qualquer coisa, anota, faz a anotação que a gente vai tirar dúvida, tá? A gente vai ter aula para poder tirar dúvidas sobre esses assuntos. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu fiz só uma observação aqui que eu não falei antes com vocês, não é nada demais. Só para esclarecer que o que acontece. Tem hiato que são acentuados não por serem hiatos, e sim por conta de outras regras. Por exemplo, poético aqui, ó. Eu tenho hiato? Tenho. Mas, caraca, professora, não é E nem I. Não é I nem U. Por que está acentuado? Se aqui, ó, eu disse que só I e U. Porque aqui eu tenho uma proparoxítona. E pela regrinha, toda proparoxítona é acentuada. Ó, poético. Repara, ó, eu tenho aqui a última sílaba, penúltima, antepenúltima. Qual é a regrinha da proparoxítona? Toda proparoxítona é acentuada. A sílaba tônica é a antepenúltima, então tá com acento. Tá bom? Aqui, boêmio, a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, eu tenho um ditongo, mas aqui eu tenho um hiato. Boêmio, tá vendo que separou as vogais? O O e o E. Tá vendo? Então, por que ela tá acentuada se não é I nem U? Porque aqui eu tenho uma paroxítona, ó, última, penúltima sílaba, terminada em ditongo crescente. Ditongo crescente, lembra? Ditongo já acentua. Paroxítona terminada em ditongo, a gente já acentua. Tá bom? Então, por isso que aqui ela está acentuada. E já ó. Por que já ó está acentuada se não é I nem U? Eu tenho hiato, tá vendo? É hiato por quê? Porque as vogais separaram. Porém, só está acentuada porque, na verdade, é uma oxítona terminada em O. E é uma das regrinhas da oxítona, né? Oxítona terminada em A, E e O deve ser acentuada. Tudo bem? Qualquer coisa, volta aí ou escreve para mim, tá bom? Vamos ver o nosso último assunto dessa revisão, que é a acentuação dos ditongos abertos e dos acentos diferenciais, que foi nossa última matéria do bimestre, tá? Vamos lá. O que é ditongo aberto? São aqueles ditongos ei, el ou oi, né? São os ditongos que têm um som aberto, não é eu ou ei. É ei, el, oi. Né? Que a gente, é sempre aquele que o som passa tranquilo pela nossa boca.
E aí, quais são os exemplos? Anéis, fiéis, papéis, troféus, herói, tá? Constrói, dói, tá bom? Vamos lá. Mas a gente só vai acentuar os ditongos abertos em um caso. Não é só porque eu digo, o ditongo é aberto, vamos acentuar. Não, tá? Pela regrinha, a gente só vai acentuar os ditongos das oxítonas. E o que é oxítona mesmo? É a última sílaba da palavra tônica. Tanto que, se vocês repararem aqui esses exemplos, todas as sílabas que estão acentuadas, né, que tem ditongo aberto, são oxítonas. Tem a última sílaba tônica. Se for paroxítona, como assembleia, ideia, plateia, heróico, ideia, jiboia. Lembra daquelas palavras que a gente falou na sala de aula? Na sala de aula não, né? Lá na minha casa, sala de aula virtual. Então, aquelas palavras que muita gente até deu mais exemplos, né? Centopeia. Falaram também o nome de uma cobra, como é que é? Foi o Mauro que falou, esqueci o que ele falou, mas falou. Não, foi jiboia e teve uma outra também. Enfim, não tem problema. Ditongo aberto só vai acentuar se for oxítona. Esses exemplos aqui, ó, não são oxítonas. Então, eu não vou acentuar. O ditongo é aberto? Ele é aberto. Porém, é paroxítona, então eu não vou acentuar. Tá bom? Aqui, eu tenho uma observação que eu não falei para vocês ainda. Essa palavrinha aqui, destroyer, que a gente quase não escuta falar. Na verdade, eu só falei para vocês porque, pesquisando na hora de procurar os exercícios, eu achei essa palavra, senão eu nem ia falar, na verdade. O que acontece? É uma palavrinha que tem um ditongo aberto, destrói, e não é oxítona. Mas ela só está acentuada porque é uma paroxítona, que termina em R. E a paroxítona tem uma outra regrinha. Lembra do roxinol e do lona roxa? LNRX. As paroxítonas terminadas em LNR e X são acentuadas, né? Então aqui, ó, destroyer terminou em R, então eu vou acentuar por isso. Não é porque tem o ditongo, tá bom? E o acento diferencial? O acento diferencial, como o nome já fala, é para diferenciar as palavrinhas que têm a mesma grafia, que têm o mesmo som até. O que acontece? Eu falei para vocês sobre o verbo ter e vir na terceira pessoa do singular e do plural. Por exemplo, ele tem uma casa, eles têm uma casa. O que acontece? A pronúncia do tem é a mesma. Só que para marcar que esse verbo está conjugado, por exemplo, na terceira pessoa do plural, no eles, eu tenho que colocar o acento, tá? É o que eu falei aqui e tem outros exemplos aqui, como deter, advir, convir, tá? Reter, tudo bem? Aqui, ó. Ele tem, plural. Eles têm. Desculpa, gente. Ele tem singular. Ui, eles têm plural, tá bom? Ele vem. Singular. Elas vêm. Plural. Por isso, tá vendo que o som é o mesmo? Só que o que acontece? O ter e o vir são verbos que não vão ter acento no singular, só no plural. Os outros aqui, como eu falei para vocês, ó, intervir, advir, convir, deter, conter, reter, vão ter acento no singular, só que o acento agudo, ó. Ele retém, eles retêm. Tá vendo? O acento circunflexo aqui é a marca do plural. Esses aqui não estão no plural, estão no singular. Tá bom? Aqui só tá escrito o que eu acabei de falar para vocês. Tá? Que no singular esses verbos vão ter acento também, só que não vai ser circunflexo, vai ser o agudo. E eu coloquei mais dois exemplos aqui do verbo poder, por exemplo, no passado e no presente. Tá? No passado ele tem acento circunflexo, ó, o ladrão pôde fugir, e o ladrão pode fugir é o presente. Aqui eu tenho mudança de tonicidade, diferente do que acontece aqui em cima, tá bom? E por preposição e por verbo. Por preposição vai ligar palavrinhas, né? Por exemplo, não vá por aí. E o por verbo tem a ver com colocar. Se você puder substituir por colocar, é porque é verbo. Você deve pôr o livro aqui, você deve colocar o livro aqui. E é isso que marca a nossa diferença do por verbo por preposição. Tudo bem? Gente, qualquer coisa vocês mandem mensagem, a gente vai se falar ainda nas nossas aulas online e anotem as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo!